Vamos lá, livro de Ruth, primeiro capítulo. Eu vou falar sobre toda a história, ok? São 4 capítulos e pode ficar com a Bíblia aberta. A gente vai olhar para alguns versos e entender o que Deus nos diz. Ruth, logo depois de Juízo, primeiro capítulo, primeiro verso. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quileom, efrateus, de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quileom, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Ok? Ponto. Fala conosco, Senhor, que a mensagem não seja baseada em sabedoria e conhecimento humano, mas que seja um fluir do Teu Espírito, da Tua graça, aos nossos ouvidos e aos nossos corações. Reconheço total dependência e a minha incapacidade de falar algo de Ti se o Senhor não se revelar ou o Senhor não quiser se expressar através da minha vida. Confesso que sou um vaso de barro que carrega a preciosidade do Evangelho no coração e isso me dá o valor diante de Ti. Que agora possamos Te ouvir, saber o que o Senhor tem para a gente e sairmos daqui alimentados através da Tua palavra. Amém. Você percebeu que tem uma crise em determinado local, né, no dia que os juízes estavam julgando, né, aquele processo antes de estabelecer o reinado através de Saul em Israel. Uma crise econômica muito séria e um pai de família com desejo legítimo de buscar sustento e construir a história da sua família, esse sentimento responsável de um pai de família que começa a viver não mais para si, mas começa a viver pela responsabilidade que ele assumiu de ter uma esposa e filhos. Ele sai da sua terra dizendo: eu vou para algum lugar onde eu possa ter perspectiva de futuro. A crise se estabeleceu e a gente percebe que a fome está chegando em casa. A gente está percebendo que o dinheiro não dá para pagar as contas do mês. É mais ou menos o que o Brasil viveu agora de uma forma profunda, porém, parece que um pouco diferente do que era na década de 80, 90, onde eu lembro até de casamentos arranjados, né, de homens que se casavam com orientais ou mulheres para tentar a vida no Japão. Eu me lembro muito disso, esses casamentos até arranjados para poder sair do Brasil diante de uma crise que se estabelecia. E esse homem sai, dizendo: vou construir a história em outro lugar, vou ganhar a minha vida, vou buscar sustento. Ele está à procura de dignidade, o desejo é legítimo. Mas logo depois da sua partida, a notícia é que esse homem morre. E a ideia que o texto me dá é que é de alguma coisa inesperada. Não é aquela morte anunciada. Eu acho que ninguém, pensando em morrer, comete a loucura de sair do seu país ou sair do seu ambiente de pertencimento. Parece que logo depois disso a notícia chega e Elimeleque morre. Ok, mas tem 2 filhos e são homens e eles carregam um legado do pai. Aquilo que o pai sonhava, quem sabe acontece a partir dos 2 garotos que crescem, encontram 2 belas moças, se casam com elas. Agora parece que a vida começa a ter novamente rumo, porque eu sempre digo que a morte é como se fosse um quebra-cabeça montado e de repente vem a morte e joga tudo para o alto e você tenta
montada e sempre falta uma peça, nunca mais a vida se encaixa. Mas parece que agora a vida está criando novamente forma, parece que a coisa vai começar a acontecer. Mas de uma maneira inesperada também, os 2 garotos morrem. E aí? 3 mulheres, 3 viúvas. O sentimento de abandono, de vazio e de falta de perspectiva do futuro começa a se estabelecer na consciência dessas mulheres. A história começa de forma trágica. E aí ela decide voltar, dizendo: eu vou seguir o caminho de volta para casa, porque pelo menos lá eu posso ter gente que vai me acolher e vai me dar um lugar para viver. Lá existe uma lei onde eu posso pegar do que cai dos cestos das pessoas que estão colhendo. E nessa decisão de voltar, Ruth decide continuar com ela. Agora, o que me chama a atenção em meio a tudo isso, e essa é a primeira verdade que eu gostaria de afirmar com vocês, e para mim ela é uma pergunta ou até uma afirmação que para mim é difícil não ter a resposta sobre isso. Que coisas ruins acontecem com gente boa. Eu não vejo nenhuma característica ruim no projeto de vida, no sonho idealizado. Mas isso é um tipo de história que eu não desejo para ninguém. Isso é um tipo de conversa que eu não gostaria de ter com ninguém. Esse é o tipo de caso que eu não gostaria de ter no meu gabinete. Com ninguém. Essa mulher que sepulta o esposo, logo depois ela sepulta os filhos e não tem nenhum neto para dar continuidade. E o futuro parece tão escuro, tão sem resposta, tantos questionamentos. Como está o coração dessa mãe, dessa mulher? E eu não vejo maldade assim, essa maldade no sentido de acordar querendo ser mal para as outras pessoas ou construir uma história de maldade. Porque muitas vezes a gente começa a pensar na vida a partir dessa relação na troca. Parece que a gente não tem o direito de alguma coisa ruim acontecer com a gente porque a gente está sendo bom. Agora vem um acontecimento desse e quebra todo esse tipo de entendimento. A minha esposa um dia disse para mim, falou: eu não acreditava, por mais que você fale sobre isso, eu nunca acreditei que coisa ruim acontece com gente boa. Agora, a segunda coisa que me chama a atenção é que isso pode acontecer, mas a história de Ruth, de Noemi, não me mostra um Deus covarde, um Deus que se esconde, um Deus que se afasta. Pelo contrário, você vai ver como essa história vai terminar, você vai ver como a história vai se desenvolver, e você vai ver Deus mergulhando na dor desta mulher, da sua nora, nas angústias, nas incertezas, nos dilemas. Você vai ver a graça de Deus invadindo os dias e dando direção para a história dela. Porque Deus não se esconde diante das nossas dores. Deus não se esconde diante das nossas inquietações, das nossas dúvidas, dos nossos questionamentos. Deus não se afasta quando a gente está vivendo aquele dia que a gente não gostaria de viver.
A consciência de abandono não pode existir em nós a partir de uma dimensão da dor. Não é porque está doendo que a gente está sozinho. Não é porque a gente não consegue entender tudo que a gente está vivendo que Deus se afastou. Paulo vai nos falar da multigraça de Deus, ou da multiforme graça de Deus, e a ideia ali é como se fosse uma coisa colorida. E tem uma conexão com outro texto que ele fala de tribulação. E a ideia é que para cada tribulação colorida, haverá graça colorida de Deus visitando aquele dia difícil. Porque Deus não está se esquivando diante dos dilemas que a gente vive, dos medos que a gente carrega no coração. Ela está sem esposo, ela não tem 2 filhos, mas o Senhor está ali, olhando nos olhos, de peito aberto. Não é covarde, Ele não tem medo de chegar no nosso quarto diante daquele dia delicado. Não existe abandono de Deus por causa das tragédias da vida. Então essa é uma das coisas que o livro de Ruth me ensina. Essa coragem, a partir da certeza que Ele é e está, que eu posso chegar diante de qualquer situação, na certeza que Deus está mergulhando na existência humana, nas dores de uma mãe, de um pai, de um filho, de uma situação delicada economicamente, emocionalmente. Ele está ali. E aí quando Noemi percebe que não dá para dar um filho para se tornar esposo dessas mulheres que já estão avançadas, porque o processo natural seria, Noemi teria que ter mais um filho, esse menino teria que se tornar homem, ele casaria com uma dessas mulheres que eram suas noras, que ficaram viúvas, daria um neto a ela, e o legado continuaria. Esse é o processo natural da cultura. Ela dispensa. Ela fala, pode seguir o caminho de vocês. Pode seguir a história de vocês. Órfã começa a chorar em alta voz. Essa aflição que toma conta da alma dela. Diz, eu vou voltar para o meu caminho. Aí vem Ruth e diz, minha sogra, eu vou estar aqui. Essa ideia da gente ser gente presente para alguém. Não há nada mais significativo do que isso. Do que ser e estar diante da dor do outro. Sabe aquela sensação de um acompanhante na enfermaria de um hospital? A gente não faz nada, não é? O que a gente faz numa enfermaria? Nada. Se o coração acelerar, a gente não pode baixar, a gente não dá uma injeção, a gente não faz nada. E aquela pessoa enferma, de repente ela dorme, a hora que ela acorda, ela olha do lado, você é alguém ao lado. Para mim isso é significativo. Essa consciência de ser e estar para alguém. Eu não preciso dizer nada. Eu não tenho condições de mudar atuais circunstâncias. Mas quando olha do lado, ali eu estou. É isso que Ruth diz que será para sua sogra. Quando você olhar do lado, eu vou estar aqui. Eu vou ser alguém para você. Eu não tenho condições de
trazer Elimeleque, eu não tenho condições de te dar um neto, eu não tenho condições de fazer nada, de mudar sua situação econômica, mas quando você olhar para o lado, eu vou estar aí. Onde você for, eu irei. Onde você deitar, eu vou deitar. Onde você repousar, eu vou repousar. O seu Deus será o meu Deus, a sua casa será a minha casa, a sua vida será a minha vida. Ou seja, eu vou estar aí. Pessoas precisam de Deus e pessoas precisam de pessoas. Não dá para encarar a vida sozinho. Quem é essa pessoa para a gente? E a gente é esse tipo de gente para alguém? Esse símbolo da relação. Que eu tenho essa pessoa. Quando tudo ficar difícil, eu vou olhar para o lado, eu tenho, está aqui. E por mais que ela seja incapaz de resolver qualquer coisa, eu sei que ali está alguém olhando. E ela decide fazer isso, então elas voltam para casa. E aí, como que agora a gente vai se virar? Como que a gente come a partir da perspectiva do desempregado? Como a gente refaz a vida, como a gente tem o pão diário. No capítulo 2, o primeiro verso diz o seguinte: tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Rute, a moabita, disse a Noemi, deixar-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela disse, vai, minha filha. Ela se foi. Chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade entrou na parte que pertencia a Boaz. Como que a gente vai viver? A gente vai viver a partir daquilo que cai das mãos de quem está colhendo. Essa era uma lei. Então, o homem ia colhendo, o trabalhador da colheita ia colocando as espigas, tudo aquilo. E aquilo que caía das suas mãos, aquilo que escorregava do balaio, aquilo que ficava pelo chão, vinha a viúva e o órfão atrás, pegava e jogava no seu balaio. Então era assim, era uma lei, tinha permissão. Esse era o cuidado do Estado e da cultura sobre aqueles que estavam vivendo em estado de vulnerabilidade. E essa menina sai para carregar o sustento assim. Ela não tem nenhum endereço, ela não sabe para onde vai, ela sai tateando no escuro. Quem ela enxergar primeiro, quem ela perceber que está colhendo, ela entra logo ali, vai na garupa. Aí o texto é irônico, porque ele fala por casualidade, né? Casualidade humana, mas há uma conspiração divina. Há um Deus soberano, de forma imperceptível, sobre as costas de Rute, empurrando Rute para a fazenda de Boaz. Ela não percebe, Boaz não percebe, mas existe esse Deus que não é covarde, dizendo, deixa comigo, eu estou aí. Vocês não sabem para onde vem nem para onde vai, mas eu estou no controle. Ele pega a Rute e joga lá nas terras de Boaz. Ela cai. E de forma singela, está indo atrás do segador, pegando aí, de repente Boaz vai ver como que está o dia de trabalho, verificar se a turma está fazendo a coisa direitinho, se ninguém está matando o dia, se todo mundo está batendo o cartão. A hora que ele chega, o olho dele estrala. Fala, uai, tem gente diferente aí na fazenda.
Tem uma beleza que até agora eu não tinha visto. Quem é? Quem é aquela moça ali? Pele bonita, jeito diferente. Eu gostei da garota. Quem é? Não, essa daí está vindo rica. Perdeu o esposo, está viúva. Quem que é a sogra? Não, a sogra Noemi, ela é uma mulher de tanto valor, Boaz, você não tem ideia. Boaz, essa menina é gente boa demais. Ela decidiu viver com a sogra, vai cuidar da sogra. Ah, é? É difícil, hein? Imagina. Cuidar de... Não é? Cuidar de sogra, meu amigo, tem que ser crente pra caramba para cuidar de sogra. Não é, gente? Cuidar e trabalhar para a sogra quase que um anjo. É brincadeira. Boaz, essa é a moça. Ele fala, meu Deus, ela não pode sair mais da minha fazenda. Aí ele fala, vem cá, moça, é o seguinte, pode catar tudo que cai no chão aqui, ó, a partir de agora, e se não cair nada, você também pode pegar até do que não caiu, pega aí, tudo é seu, enche o balaio. Está com fome? Vem cá, vamos comer, senta aqui, pega aí o bocado de pão, molha no vinho, come, mulher, come à vontade. Quem é sua sogra? Como que ela está? Está bem, está com fome? Enche, servos, enche aqui, não é só para ela não, enche para ela, para a sogra dela, chamada Noemi, faz essa menina sair daqui com o balaio cheio, e amanhã ela tem entrada franca e ela pega onde ela quiser. E é o seguinte, você não vai em nenhuma outra fazenda, porque Deus me livre alguém te ver. Porque você vai ficar aqui, eu vou cuidar de você. Fica tranquila. Ele já sabe de uma linhagem histórica, ele sabe que Elimeleque tem uma gotinha do sangue de Elimeleque que passa na veia dele, ele vê uma possibilidade, ele não é bobo. O homem, a única coisa que ele não é bobo quando vê uma mulher bonita disponível e ele também está disponível, o homem não dá bobeira. Não é? A hora que ele vê assim, é como, viu, está ali, está disponível. Ela volta para casa, com a barriga cheia, com o balaio cheio, ela fala, minha sogra, eu fui, sabe? Essa ideia de sair caminhando em fé, e ela se foi. Essa ideia de sair caminhando, não sabendo para onde vai, na certeza que existe uma conspiração divina ao nosso favor, que Deus não se acovardou diante daquilo que a gente está vivendo, ela vai. Minha sogra, entrei na fazenda de Boaz. Ela fala, minha filha, como pode? Você não tem ideia quem é. Esse homem tem linhagem histórica com a gente. Então, ele me tratou tão bem, está aqui, ó, mandou comida para você, a nossa vida está resolvida. Ele disse que eu posso voltar amanhã. Ela falou, volte mesmo. Que eu posso pegar de onde eu quiser, pegue mesmo. E me olhe bem nos olhos dele e seja essa moça encantadora que ele está achando que você é. E você realmente é, continue. O que isso nos ensina? Ensina que a gente tem que ter essa disposição de ir pela vida, como se fosse uma caminhada que dependesse totalmente da gente, mas na certeza que existe um Deus conspirando e se movendo ao nosso redor. Que a gente vai como se fosse um dia qualquer, um dia normal, mas as casualidades de Deus vão acontecendo assim de maneira inexplicável. Quando a gente percebe, a gente dá de cara com alguém. Quando a gente percebe, o telefone toca. Quando a gente nem percebe, alguma coisa acontece, uma porta se abre, alguém se aproxima. Quem pode conhecer a mente de Deus? Quem pode revelar os segredos do Eterno? Quem definiu por qual caminho Deus trilha a sua vontade?
Quem pode discernir o seu futuro? Quem pode dizer que Deus está ou não está, que Deus é ou não é? Quem pode discernir se esse passo que você deu foi seu mesmo, ou foi um empurrão de Deus na sua vida? Quem pode discernir se esse olhar, ou essa perspectiva, ou esse rumo que você está achando tão extraordinário foi uma coisa da sua mente brilhante, ou foi um toque do Espírito iluminando a sua consciência? Se Deus quer tudo e está em todos os lugares, é isso que o capítulo 2 me ensina, que eu posso ter a certeza e viver essa consciência de caminhar. Eu não preciso ficar parado, pedindo um sinal, que alguma coisa se mexa, que um anjo apareça. Não, eu vou. E de forma inexplicável, Ele vai empurrando as coisas, Ele vai clareando a vida. E de repente a gente cai no lugar que a gente nunca imaginou cair. A gente encontra gente que a gente nunca imaginou encontrar. E quando a gente olha para trás, a gente vê as digitais de Deus marcando a nossa vida durante décadas. A gente percebe que não foi a gente. A gente percebe que a gente queria de outro jeito, e se a gente tivesse ido por outro caminho, tinha dado errado, e a gente olha, quem fez isso? Quem deu tudo isso? Como isso surgiu? Não era para ser assim quando eu imaginei há 20 anos, mas parece que está tudo tão bom. A gente não entendeu lá atrás, a gente não compreendeu, mas se hoje a gente tivesse a possibilidade de refazer a história, a gente diria, não quero. Mas está tudo certo? Não está tudo certo. Mas a gente percebe que não foi a gente, não foi movimento humano, não foi escolha do coração, que, como Jeremias diz, é um labirinto. Ele fala do engano do coração, e a ideia ali é que o coração nosso é um labirinto. Não foi escolha de um coração que não sabe discernir os seus próprios caminhos, não foi. Aí no capítulo 3, Noemi, sua sogra, diz, minha filha, eu preciso que você seja feliz. E aí a mulherada pode ficar até brava, né? Mas ela está falando que a mulher, para ser feliz, tem que ter um maridão. É o que ela está dizendo aí, não é não? Eu preciso que você seja feliz, você tem que encontrar um gente boa na vida aí, viu? Mas não é qualquer um, não. Tem que ser gente boa, tem que ser um Boaz, um cara benevolente, gente boa. É isso daí. Mulher, eu preciso que você seja feliz. Porque a gente leu a história, não leu? Não está lá atrás? Morre Elimeleque, morre Malom, morre Quileão. Não dá para ser feliz com essa história. Então, eu preciso que você seja, a oportunidade chegou. Então, é o seguinte, o que você vai fazer? Toma aquele banho. Tá bom? Um belo banho, mas lava tudo. Lava, chapinha, coisa... Passa aquele perfume do domingo, aquele perfume de ver Deus, né? Aquele perfume, unge, mulher, faz a unha, faz o pé, coloca aquela roupa do feriado nacional, do 1º de maio, né? Amanhã, e vai para cima. Vai para cima, agora é com você, minha filha. Eu não posso fazer, eu só sou velho, eu sei de tudo, mas eu só sei dizer, eu já não sei mais fazer. Então é contigo.
E aí você faz o seguinte, você tem que ser, mas ao mesmo tempo você tem que ser prudente, sigela. Não avança o sinal. Esquenta só o pé, porque o resto vai esquentar depois sozinho. Esquenta o pé dele. Aí Boaz está ali, final do dia, cansado, comeu, bebeu, o coração dele está alegre, tomou uma taça de vinho, vai se deitar, final do dia, cansado, por volta das 8, 9 horas da noite, 10 horas da noite, ele deita. Aquele homem cansado do trabalho duro. Meia-noite, ele abre os olhos. E o pé dele está quente. Ele fala, o que é isso? Que coisa fenomenal. Ele mexe, ele percebe que não é coberta, não é meia, mas é uma mulher abraçando os seus pés. Minha mulher nunca fez isso, nunca abraçou meus pés. Nem sei o que é isso. Não é? No máximo que minha mãe fazia era esquentar água em garrafa PET de 2 litros e colocava no meu pé para esquentar em noite fria. E ela falava, minha mãe, se o pé está quente, o corpo todo vai ficar, meu filho. Esquenta aí nessa garrafa PET. Eu ficava lá amassando aquilo durante a noite inteira. A única coisa que eu sei de pé quente. Nem massagem a gente recebe mais hoje em dia, não é? Mas vamos lá. Ela não está aqui à noite, ela vai estar, eu não falo. Vou usar a terapia só agora, né? Está sendo terapêutico. Ok, aí ele acorda e fica maravilhado com aquela mulher. Ele abre os olhos e fala, tudo bem, você está aí, só que a gente não pode fazer tudo que a gente está com vontade. Você precisa se guardar, porque tem um na frente. Tem um corintiano aqui que eu tenho que eliminá-lo. Tem um aqui que eu preciso bater um papo com ele. E antes disso, se eu fizer, eu estou quebrando a lei, tudo se perde. Fica aqui, se guarda, se tranca no quartinho, que ninguém mais te veja, pelo amor de Deus. Fica aí, mulher, desse jeito, banhada, ungida, cheirosa. Já já eu volto. O que eu estou te dizendo, gente? Dessa condução de Deus para a gente sorrir de novo. Essa condução divina que vai levando novamente a gente a dar risada da vida. Um Deus que não faz com que a nossa história fique estacionada na angústia, na aflição e na tristeza. Esse Deus que permite a gente ser feliz na vida. Ele não fala o que é felicidade, Deus, a Bíblia não vai dizer, mas Ele vai falar que tipo de gente é feliz. É isso que o capítulo 3 me fala. Lógico que vai ter dias que a gente não gostaria de viver, histórias que a gente não gostaria de experimentar. Isso que o salmista no Salmo 118 vai dizer, Senhor, faça com que os meus dias de angústia, de tristeza, sejam no mesmo nível dos meus dias de alegria e de realização. Não quando colocar na balança, que o Senhor não permita que os meus dias de alegria sejam menores que os meus dias de felicidade ou de infelicidade, de angústia. Equilibra a minha vida. Faz feliz. Me lembro que logo depois de sepultar minha mãe, o que vem um menino. Nasce o Felipe. É o consolo para o luto. Faz esse jovem que não consegue compreender o que é ver uma mãe tão nova indo, mas dá a ele. Eu lembro que depois disso eu fiz um exame e a possibilidade de ter um filho era de 5%. Na sala da minha casa eu falei, não faz isso comigo. O Senhor já me levou a alegria de ter uma mãe, ela está com o Senhor, está tudo resolvido, mas não me faça ser um tipo de homem que não tem a alegria de segurar um filho nos braços. Ou seja, alegre os meus dias.
Um mês depois, minha esposa estava grávida do Felipe. Dá para ser feliz. É isso que o capítulo 3. E o 4, para a gente orar, que eu já estou aqui indo longe demais, né? Não pode. O 4, ele vai, conversa com um rapaz na frente, na fila, chama ele e fala: amigo, tem o seguinte, a gente precisa fazer um acordo aqui, é rápido, vem aqui ancião, todo mundo, é o seguinte, ó, tem aqui Ruth, tem Noemi, essa mulher aí, você sabe que você é o primeiro da fila, você tem que comprar, você tem que ser o resgatador da história dela, isso tem um preço, você tem linhagem, e eu gostaria de dizer que você está aí, mas eu tenho muito interesse no negócio. Aí, para alívio de Boaz, o rapaz falou: tudo bem, eu não tenho condições de fazer isso agora, não. Vai me dar muito trabalho, ela já vem com sogra, eu não estou afim disso. Eu vou deixar contigo, companheiro, a bola é sua, toca para frente, segue o jogo a partir de você. Ele pega os sapatos como um negócio de firmar o contrato, né? Entrega para ele. Fala: segue o seu caminho, meu amigo. E a história está liberada. Ele se volta para Ruth e fala: caminho aberto. Eu posso ser o homem da sua vida e você será a mulher da minha vida. Eles se casam. Vem o filho, o neto. Nasce o garoto. O nome dele é Obed. Ruth chega até a sua sogra e fala: está aqui o teu neto. A mulher que tinha perdido o esposo e os 2 filhos de forma inexplicável, agora segura o neto. É Obed. É do Senhor. Obed cresce. Ele gera Jessé. Jessé cresce, gera Davi. E depois de algum tempo, vem o Messias. É dessa história, carregada de situações delicadas, que ele vem. Deus que não perde o controle. É desse acontecimento que vem o Senhor e Salvador da história. O controle de Deus sobre todas as coisas. E o que eu entendo a partir do capítulo 4 melhor é que tudo aquilo que acontece na nossa história tem como finalidade apontar a glória do Filho. Tudo tem como significado maior dizer que Ele nasceu e morreu e Ele é o Senhor da vida. Ele é o Senhor da história. Todos os dias da nossa vida tem como sentido mostrar Cristo ao mundo. O diabo, o inferno e nada nessa vida tem o direito de pegar 10 segundos da nossa história e dizer que não foram vividos para Ele. É na dor, é na alegria, é quando tudo dá certo ou quando tudo dá errado, mas todas as coisas cooperam para que a gente possa dizer que Ele é o Cristo. Existe uma canção que eu gosto muito, quem sabe é uma das que eu mais gosto, e ela se chama Tapeceiro. E o poeta fala que a vida dele é obra de tapeçaria, tecida de cores alegres e vivas. Se você olha do avesso, você não imagina o desfecho, nem o começo da história. E o que ele está dizendo é que Deus é o tapeceiro
da nossa vida, que vai tecendo a nossa história, ligando os fios, pega cores cinzas e passa por meio de cores alegres. E a gente não imagina o que vai acontecer. Mas ele diz o seguinte: mas quando você vira o tapete, você passa a compreender a beleza da obra. É assim. Tem hora que a vida está do avesso. A gente não está entendendo porque as coisas estão do jeito que estão, porque as linhas estão tão entrelaçadas e a gente não consegue saber o que é o quê, de que jeito, de que forma. Mas chega o instante que a graça de Deus nos permite ver a vida do jeito de Deus. E a gente consegue perceber a grande obra que Deus fez na nossa história. Que isso aconteça na vida de todos nós, para a glória dele. Coloque-se em pé.